Olá, meus amigos, está no ar a 16ª jornada da 4ª temporada do canal Zuca e Tuga, que fala do futebol brasileiro, futebol português, suas conexões. Inscreva-se no canal. Eu, Caco da Mota, João Almeida Moreira está sempre aqui comigo. Hoje temos Copa do Brasil, os goleiros do Brasil na Copa do Mundo. Será que estão definidos? Lesões que preocupam as duas seleções do Brasil, mais até do que Portugal. Nem tanto. Vamos ver, vamos avaliar. CR7, 969 gols, Cristiano Ronaldo. É um jogador que está sempre sendo preservado, mas vive um ótimo momento no Al Nassr. Portugal, será que é melhor falar do Braga do que dos grandes de Portugal? Vamos falar sobre isso com o João e também temos sempre o nosso quadro A Língua que nos desune. Fica até o fim para descobrir que expressão temos no Brasil que diz uma coisa e tem uma outra que diz a mesma coisa em Portugal. Começamos, João, tudo bem? Pela Copa do Brasil. O melhor e o pior da Copa do Brasil. Resultados desde terça-feira. Claro que a gente não vai falar dos jogos da gravação. Estamos gravando na quinta-feira, antes de Atlético Mineiro e Ceará, Palmeiras e Jacuipense. Palmeiras dá sorte no sorteio, com todo respeito ao Jacuipense. Operário do Paraná e Fluminense, Atlético do Paraná e o Atlético Goianiense. Quer que eu passe os resultados aqui, João, para poder te perguntando junto com o pessoal que está nos acompanhando? Rapidamente, então. Botafogo 1-0, Chapecoense. Ok, bom resultado. São Paulo Juventude 1-0. Para variar, Roger vaiado, mesmo na vitória. Grêmio e Confiança. Não adquiriu confiança nenhuma, apesar dos 2-0 em casa. Gols de Carlos Vinícius e Amuso. Grêmio jogou bem até depois, mas nada de especial, mas importante que volte a vencer. Mas é sempre dentro de casa, fora o Grêmio se complica. Paysandu e Vasco, bom resultado, porque foi em Belém, Vasco vencendo por 2-0. Barra e Corinthians foi bem pertinho aqui da onde estou agora, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O Barra catarinense, campeão dessa temporada, equipe nova de Camboriú, acabou perdendo para o Corinthians por 1-0, primeiro gol do Lingard, o inglês, que faz seu primeiro gol, pelo que sei, com a camisa do Corinthians. Bahia, aqui já está o meu pior, já vou dar minha opinião, tá? O meu pior, Bahia e Remo, 3-1 para o Remo. Aliás, o Bahia está virando, está sendo atropelado pelo Remo no Brasileiro, também na Copa do Brasil. Problemas aí para o técnico Rogério Ceni. Aí outra surpresa, o Goiás, claro, jogava em casa, empata com o Cruzeiro no finalzinho. O Cruzeiro até vira o jogo e aí tem um gol no final que acaba empatando, deixando tudo igual, um golaço do Garcia para o Goiás. Aí a gente tem, para fechar aqui, Santos e Curitiba, que também decepcionam. Atlético Internacional, também aqui perto, em Florianópolis, onde estou nesse momento, no estádio do Figueirense, Orlando Scarpelli. O Internacional virou contra a equipe do Atlético, destaque para Bernabé, que passou a ser atacante, não é mais lateral do Internacional. Fortaleza 2-1 CRB, jogo apertado em casa. Flamengo e Vitória, se esperava mais do Flamengo, sempre mais em relação ao Vitória. Mas o Vitória fez um bom enfrentamento. A vantagem é do Flamengo jogando em casa, 2-1. Bragantino e Mirassol, tudo igual, 1-1. Olha, para mim, maior decepção pelo placar e tudo, praticamente eliminado, mas a gente já viu tanta reviravolta, porque o Remo vai fazer um jogo de casa cheia na volta, complicou a vida do Bahia. E aí, o melhor de tudo isso aqui acaba sendo o Vasco pelo placar mais dilatado, enfim, podendo ter essa vantagem boa, porque aí joga em Belém e consegue uma vantagem para cima do Paysandu, que é sempre uma boa, 2-0, e agora podendo decidir em casa, praticamente classificado, João. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha. É verdade, eu acompanho mais de perto os clubes treinados por portugueses, por questões profissionais, e acho que todos foram bem, né? Ainda falta o Palmeiras Jacuipense, que se espera que o Palmeiras ganhe com alguma facilidade, mas o Cruzeiro empatou fora, né? O Goiás, clube bom, de segunda divisão nesse momento, mas clube sempre
lutando para subir. Botafogo venceu, etc. Enfim, o Flamengo venceu por pouco, como você já referiu. Esperava-se um pouquinho uma vitória, talvez por mais diferença com o Vitória. Mas, enfim, de desilusões, o melhor, portanto, não tenho. O melhor e o pior acabam por estar no mesmo jogo. Né? O melhor foi o Remo e o pior o Bahia. Né? O Bahia está, de facto, esse ano muito ruim em todas as competições, exceto no Brasileirão, onde eu acredito que, agora se concentrando totalmente, possa até fazer uma belíssima campanha e andar lá pelos lugares de cima e se apurar para a Libertadores tranquilamente. Mas nesse momento, já caiu nas provas internacionais e já caiu também na Copa do Brasil, ou se não caiu, estará perto, né? O que indica que o Rogério Ceni pode estar inclusivamente em perigo. Eu sou fã do Rogério Ceni, acho que é um ótimo treinador, um dos ótimos treinadores da nova geração, e tem sorte, talvez eu diria, de estar no Bahia, que é um clube com uma visão um pouquinho diferente e tal, até por ter ligações ao Grupo City, porque se estivesse no outro clube mais tradicional brasileiro, provavelmente já teria caído, o que eu acho que seria um erro, né? Deixa o Rogério Ceni trabalhar pelo menos até o final do ano, porque ele tem provas dadas, é um bom treinador, é um treinador já com títulos conquistados no Flamengo, com boas campanhas no Fortaleza e no próprio Bahia, mas nesse momento se você me pergunta quem é o pior da Copa do Brasil, foi esse resultado. Outro pior foi o Santos, de Cuca e Neymar, que empata 0-0 em casa com o Curitiba. Portanto, o Curitiba nesse momento tem a faca e o queijo nas mãos, como se diz em Portugal, não sei se aqui no Brasil também se diz, tem tudo na mão para poder passar à próxima fase, e o Santos volta a desiludir, né? Santos com o Neymar também uma eterna desilusão, né? Infelizmente, porque é um jogador extraordinário. E é isso, nesse momento. Ainda é cedo, né? Primeira mão, como a gente fala, aqui no Brasil fala-se primeiro jogo de ida, né? Ainda é cedo, vamos ver como é que vai tudo prosseguir na segunda mão. Pois é, aí a gente fala a respeito da questão da Copa do Brasil, mas é muito cedo para apontar ainda aqueles que vão chegar. O que é interessante é que é uma competição que algumas equipes, e poderia ser o caso do Bahia, está perdendo essa chance de buscar um título alternativo. Não só a premiação, que é muito boa nessa fase, 3 milhões para quem passa. Ainda mais clubes pequenos, quando passam, é uma vibração. Tem uns aí que às vezes uma premiação como essa aí é 6 meses de folha de pagamento. Tamanha a diferença de folha que tem times de B e C que entram nessa competição. Mas ela para quem não está na Sul-Americana e na Libertadores, uma competição ótima, como fizeram o próprio Corinthians e o Vasco chegando em final, quando não eram melhores do que Palmeiras, do que o Flamengo, do que o próprio, ultimamente tem sido o Atlético Mineiro, e bem mais agora o Cruzeiro, que tomou esse lugar do Galo nesse momento de alto investimento. Mas é algo que se complica, perdem a chance. Eu vejo assim que o Grêmio poderia, de alguma forma, com o Luiz Castro, já que você está falando dos técnicos portugueses, buscar também esse título, mas ainda não estou vendo por onde, pelo que apresenta nessa competição. Até porque também tem Sul-Americana, assim como o Botafogo. Mas o Botafogo também é outro que pode correr por fora. Então seriam as equipes que correm por fora, o próprio Vasco e o Corinthians de novo. E aí, se a gente for num confronto direto sempre com, principalmente, Palmeiras e Flamengo, a coisa vai ficar complicada, porque eles têm elenco para jogarem com um time alternativo em outras competições, principalmente no brasileiro, dependendo da situação, para na hora decisiva colocarem força máxima numa Copa do Brasil. Agora, por outro lado, ano de Copa, o calendário é meio maluco, vai parar, pode ter problemas. E falar em Copa, mudando um pouco assim, quase que da água para o vinho, João, mas é um tema interessante. Os goleiros do técnico Ancelotti, será que estão definidos? É uma pauta interessante. Sabe por que cheguei a essa conclusão da gente discutir um pouco esse tema? Porque ainda há uma grande discussão, e eu vou colocar uma tela aqui, daqueles que foram convocados e que teriam a chance de ir para a Copa do Mundo pelo técnico Ancelotti, que é justamente o goleiro Alisson, do Liverpool,
o Ederson do Fenerbahçe e o Bento do Al Nassr. Para mim estão definidos esses três. Hugo Souza do Corinthians corre por fora, por ser até mesmo um pegador de pênaltis, é importante ter um goleiro como esse. Mas não acredito que o Ancelotti vai fazer aquilo que a Holanda fez uma vez numa decisão por pênalti. Sai Alisson, entra Hugo para decidir pênaltis. Acho que vai ser circunstancial. E ele vai ser terceiro goleiro caso ele vai. Tem ainda o John do Nottingham Forest. E outros tantos goleiros bons, mas a mira é nesses aqui. Por que eu também entrei nesse tema? Porque fiz recentemente, João, 2 jogos. Todo mundo assiste muito o Alisson, porque é uma competição maior, né? 2 jogos dos goleiros Ederson, do Fenerbahçe, que falhou feios contra o Rizespor. No final do jogo. No segundo. Último segundo. Olha, faltavam 10 segundos, o goleiro adversário chuta a bola, o cara cabeceia, que parece aquele cabeceio assim, que o zagueiro faz para espantar por cima, e aí ele faz o gol, e o Ederson falha, ele não acha a bola. Mas eu não vejo como um problema isso para um goleiro de seleção, é muito mais tratado pelo técnico a longo prazo pelo que ele fez, e a segurança que terá dentro de campo, embora a fase não seja boa. E aí, até mesmo na seleção, não vi grande coisa do Ederson e que sai do City justamente para o Fenerbahçe. Agora, o Bento já vejo diferente. Fiz um jogo que hoje estamos gravando, é quinta na quarta, do Al Nassr contra o Al Ahly Qatar. E ele pega uma penalidade, tá muito seguro, ótimo goleiro, vive grande fase no clube que está disputando junto com o líder do campeonato na Arábia Saudita, e nessa competição sofreu apenas um gol nesse jogo, que foi um balaço do jogador que acabou fazendo o gol, um francês, muito bom jogador, já te dou o nome aqui, o Ian Sané, 23 anos, excelente jogador, driblou todo mundo, driblou até mesmo o Mané no lance. O Sadio Mané foi driblado por esse jogador, uma jogada individual, chutaço, nada de chance para o Bento. Mas aí eu chego lá. Hugo Souza, John, teriam chance de tirar alguém? Para mim é só, quando a gente virar a página, o pessoal vai entender melhor, se o Alisson, que tem uma lesão muscular desde março, não seja confirmado. Aí a minha dúvida é quem será o titular. Acredito que será o Ederson por uma hierarquia. Coloquei ali as luvinhas para aqueles que estão confirmados. Número 1, número 2, número 3. O que te parece, João? Está definido ou ainda existe uma dúvida, quem sabe, na cabeça do Ancelotti? Definido do ponto de vista técnico está, sem dúvida nenhuma. São esses 3 e o Ancelotti não vai mudar só porque, obviamente, há uma torcida forte pelo Hugo Souza, até por causa do impacto que tem o Corinthians, etc. Acho que são esses 3. A única questão é do ponto de vista físico, né? Eu estive a ver em alguns sites de torcedores do Liverpool, né, que reúnem notícias sobre o Liverpool, nomeadamente o site This is Anfield, onde a previsão médica do Alisson é regressar no dia 3 de maio, no clássico com o Manchester United. 3 de maio é daqui a uns 11 dias, 12 dias, e 15 dias antes da convocação do Ancelotti e mais de um mês antes, um mês e meio quase, antes da estreia do Brasil na Copa. Portanto, eu acho que o Alisson vai estar em condição, sim, e estando em condição física, eu acho que do ponto de vista técnico o Ancelotti já não vai mudar, e são esses 3, de facto, que estão aí com as luvinhas já prontas, e não o Hugo Souza e o John, a não ser que haja, logicamente, um problema físico, e de facto aí o Hugo Souza e o John são a quarta e a quinta escolha, né? Portanto são aqueles que poderiam entrar a qualquer momento, mas de resto parece-me já definido pelo Ancelotti o trio de goleiros, com o Alisson. Você tocou num ponto muito interessante, que é o que eu penso. O fato do Hugo Souza ser do Corinthians, e se estivesse no Flamengo, isso gera um desejo da massa corintiana, e que é muito forte, justamente para isso, para que o seu goleiro seja um dos goleiros, e aí existe uma certa rejeição sempre ao Alisson,
até pelas últimas Copas, enfim, que ele não foi decisivo, aquele gol ele poderia ter impedido, não pegou pênalti, então fica essa questão aí de uma certa rejeição com o Alisson, que eu lembro que teve muito forte também com o Tafarel, e depois ele deu a volta por cima, até sendo decisivo em decisão, com perdão da redundância, de penalidades, defendendo e conquistando o tetracampeonato. Vamos lá, então, a questão das lesões, começando pelo Brasil. Dor ou dores de cabeça de Ancelotti. É uma dor se preocupar com essa série de lesões. O Alisson, então você já trouxe a informação, acredito que não é problema. Fica aquele emoji ali pensativo, será que dá, não dá? Meio aqui assim, mas parece que está tranquilo. O Éder Militão, um sorrisinho meio amarelo ali, porque foi um susto a lesão muscular, parece que não é grave, ele já vinha de lesão, é isso que gerou uma certa tensão. Agora, a pior situação é uma lesão justamente do Estevão, uma lesão muscular que é chamado de grau 4, que muita gente até desconhecia. A gente conhecia a lesão de 1, 2, 3. Grau 4 é quase que rasgar todo o músculo. É uma questão muito grave. O Chelsea pediu até mesmo, gostaria que ele fosse para uma intervenção cirúrgica, mas em decisão do próprio Estevão, e falando com médicos, o pessoal da seleção brasileira, se optou por uma recuperação mais conservadora, fisioterapia, medicamentos, né? E tudo que possa ser feito que não seja cirúrgico, para que dê tempo na porta de entrada da Copa. Quando faltar aí pelo menos poucos dias do início dos treinamentos, de tudo aquilo que o Ancelotti espera de programação, então há um risco muito grande de que depois de perder o Rodrigo, o Brasil possa perder, o que seria muito triste. Fiquei muito triste, todos nós ficamos tristes com a situação do Rodrigo, porque era um excelente jogador, dá confiança do Ancelotti, e o Estevão é aquele que explodiu indo para a Europa, logo que sai do Palmeiras, ele entra no Chelsea, se encaixa no time, não joga todos os jogos, existe muito rodízio, mas é um jogador fundamental para a seleção brasileira, e acredito que podendo até mesmo ser um dos caras formando o quarteto de ataque como o primeiro reserva, assim, importante. E aí abre vaga para o Luiz Henrique, que não está praticamente confirmado, mas por jogar naquele setor, acredito que daí, aí mesmo que o Luiz Henrique está confirmado para a Copa, caso o Estevão não vá. Em relação ao Alisson já falámos, em relação ao Éder Militão, preocupa não tanto esta lesão, mas a sequência constante de lesões nas últimas 2 ou 3 temporadas. Né? Éder Militão tem estado mais tempo fora do que jogando. É evidente que ele em forma é um dos melhores zagueiros, ou laterais até, porque é assim que o Ancelotti o vê também, do mundo, mas machucado é realmente um problema. E por isso o próprio Ancelotti também já cozinhou, digamos, na última convocação, um eventual substituto para ele, que seria o Roger Ibanez, né? Porque é um jogador também zagueiro de origem, mas que pode jogar na lateral direita. Aliás, o Ancelotti usou na lateral direita. Portanto, se o Éder Militão não estiver a 100%, e 100% é uma expressão que o Ancelotti usa muito, todo mundo a 100%, se não estiver, eu veria aí a hipótese Roger Ibanez como substituto natural, ou então não ir ninguém e o Danilo servir um pouco de Militão, uma vez que também faz essas duas funções, lateral e central. Mas eu acredito que o Éder Militão vai, né? A ideia principal é o Éder Militão estar apto. Mas caso não esteja, Ancelotti eu acho que tem 2 caminhos. Ou o Ibanez, que ele testou, não jogou bem no primeiro jogo, mas depois no segundo já jogou bem, ou então ganhar uma vaga lá mais frente, né? Eu digo para os setores ofensivos, usar o Danilo como o talento ao Militão, um jogador que pode jogar à direita, pode jogar no meio. O Estevão, uma grande perda, acho que o Estevão talvez possa estar esquecendo alguém, mas eu acho que é a grande figura da era Ancelotti até agora. O Estevão foi um cracaço no início, esteve agora ilusionado, mas era um jogador que estava muito bem encaminhado para ser, inclusive, a titular, né? Por mais que seja jovem.
É um jogador muito talentoso, muito imprevisível, enfim, se ele não tiver, não recuperar a tempo, ou mesmo recuperando a tempo, se ele não tiver 100%, é realmente uma dor de cabeça forte para o Ancelotti. A única boa notícia disso é que o Brasil tem muitos jogadores para esse setor, não é? O setor onde tem mais alternativas. Você já falou no Luís Henrique, eu acho que sim, que o Luís Henrique viraria titular, provavelmente. O Gabriel Martinelli, eventualmente, talvez tivesse mais hipótese também ali para as laterais, enfim, para as alas, digamos. E do ponto de vista do 11, né? Do ponto de vista dos 26, aquela dúvida que o Ancelotti vem mantendo, que é entre Endrick e Igor Thiago, eu acho que assim deixaria de a ter e iam os dois para a Copa, porque merecem pelo que têm feito. O Endrick, principalmente nesta fase final, onde está em grande forma no Lyon, e o Igor Thiago, por uma temporada extraordinária no Brentford. Portanto, já agora acho que já nem cabe falar muito mais em Neymar, quando esses jogadores como o Endrick e Igor Thiago estão a fazer essa campanha extraordinária. Ou seja, mesmo sendo o Estevão, talvez há 4 meses a gente diria, ou menos, né? Há 2 meses a gente diria, olha, sem o Estevão cá está, o Neymar afinal vai entrar. Mas nem assim, nem sem Estevão, a gente agora coloca o Neymar como principal hipótese. Acho que abre a vaga que estavam ali na discussão, Hendrick, Igor Thiago, Lucas Paquetá, que é outra posição, mas ali na composição dos 26 estava em disputa com Hendrick e Igor Thiago. Eu acho que assim cabe todo mundo, caso o Estevão não for, não é? Mas se o Estevão for, continuará essa briga entre Hendrick e Igor Thiago. Enfim, dor de cabeça realmente não tão grave do que se fosse noutra posição, não é? Eu acho que se fosse um Marquinhos ou um Gabriel Magalhães ou um Casemiro a estar numa lesão agora, seria pior, porque para essas posições há menos nomes, né? Eu acho que o Rafinha e o Vini Júnior são caras assim que se machuca, o É, Brasil perde dois pilares do ataque, são os dois principais titulares, né? mas o Estevão, para mim, estava a ficar quase nesse nível, antes de agora também se machucar, antes da última chamada. Ao longo de 2025, o Estevão foi talvez o jogador mais destacado da seleção Com brasileira. certeza. Nos jogos da seleção, não digo no geral, não é? Porque aí, obviamente, Rafinha e Vini Júnior estão sempre, talvez, um degrau ainda acima, né? Porque já representa. Mas nos jogos da seleção, o Estevão estava a ser um grande craque, um grande diferencial, um jogador que faz a diferença, né? Então, o Ancelotti aí, realmente, eu acho que tem mesmo uma dor de cabeça mais pesada, né? Pela questão de gols, de serem tão ofensivos com características diferentes, o Endrick está também plantando. Cada vez que alguém se machuca ou existe uma possibilidade de ter problemas físicos, a gente olha para os atacantes e não olha mais mesmo para o Neymar. Porque a cada rodada que passa aí de Brasileirão, agora a Copa do Brasil, o Neymar não consegue. Se nesse dia que o Estevão, a gente está falando do Estevão, o Neymar está arrebentando no jogo, a gente vai falar dele. Tanto que a gente pode falar até de outro que tem característica também de lado esquerdo, com perna esquerda que chuta muito forte, que é o Ryan do Bournemouth. É outro que também tem possibilidade pela característica. Só que fica um pé atrás, assim, parecido com o próprio Gabriel Sara, que teve uma chance. Caso o Ancelotti foi inteligente, ele pegou jogadores que têm uma característica semelhante e deixou como uma espécie de reserva ali. Reserva de convocação. Para ele não também, daí ele viu, treinou, conheceu os caras, ambientou com o grupo. Caso haja algum problema, ele tem esses caras ali à disposição. E vou te falar, João, nem citei futuramente o técnico Jorge Jesus, já que é o Zuquituga, que é um ótimo técnico. Ele colocou o Ângelo, 21 anos, aquele ex-jogador do Santos, como uma espécie de volante canhoto, jogando no meio-campo do Al Nassr. E nesse jogo que eu fiz aí, que foi 5-1 contra o Al Ahly do Catar, tem vários Al Ahly, esse é o do Catar. Ele deu 3 assistências e fez um gol. Ele está jogando muito, com 21 anos. É um jogador para a próxima geração de Copa, que certamente estará mais amadurecido e que, se quiser, daqui a pouco amadurece e não fica dormindo ou curtindo a grana só do futebol árabe e dá uma surfada na Europa por um período, que é sempre o que dá uma vitrine diferente.
troquei um pouco de assunto, mas é para mostrar como nós temos jogadores e alternativas para várias posições. Tivesse mais tempo, assim, olhando para o mercado, seria um jogador. E para não dizer que não falei também de outros jogos, também comentei Vissel Kobe e Al-Ahly, que aí é o outro, o Al-Ahly é o da Arábia, o Al-Ahly, que eles falam, que é o clube do Ibanhas. E ele não foi tão bem nesse jogo. Nada para comprometer essa questão da lateral. Até ele jogou de zagueiro, que é onde ele joga, ao lado do Demiral, que é a zaga formada por essa equipe muito forte, que vai aí para mais uma final, provavelmente rumo a mais um título aí da Liga dos Campeões da Ásia, que dá a vaga no Mundial, enfim, mas eu vejo que ele tá. É outro que tem. Esse é diferente, né, João? Porque esse é caso o Militão não tenha condição, esse aí praticamente é muito certo que tenha, pelo fato de ser zagueiro e lateral direito. Agora, Portugal também tem problemas. Dor de cabeça para o Martínez. O Gonçalo Inácio nessa semana, né? Teve problema, torção no tornozelo, mas é algo pensativo ali também, porque não parece ser grave. É coisa para ficar daqui a pouco 1, 2 rodadas, mas não parece que preocupa para a Copa. A maior preocupação, o João Cancelo, que teve uma lesão muscular, não chega a ser grau 4, alguma coisa, pelo que li, ainda estão apurando, fazendo os exames, mas bateu uma preocupação aí. E a gente coloca ali, João, o Cristiano Ronaldo, que não tem lesão nenhuma, mas já teve ali por março, abril, andou fora das convocações, mas é cautela, sempre preservado. E nesse jogo que fiz aí do 5-1, jogou pouco, não se apresentou tanto para o jogo, parece pisando em ovos. O time está ganhando de 2-3-0. Tá certo que ele tá aí com 969 gols, rumo aos 1.000, mas ele não faz tanta força assim para não se desgastar. A gente nota que o Cristiano corre, chuta, faz o que pode, mas ficou meio escondido do jogo. Então, até ele, a postura dele, João, é de cautela, preocupado, sabendo que com 41 anos não dá para querer dar uma de Hendrick, explodir, se arrebentar, correndo para lá e para cá, porque ele pode ter estourar um músculo, alguma questão. Embora todos aqueles cuidados que a gente vê na rede social, o Cristiano tem banheira de gelo, tem máquina disso, tem sala de musculação. Nossa, ele tem mais equipamentos, acho que dentro da academia do Al Nassr na casa dele. Então ele se cuida, é medicamento, é tipo de água. É um cuidado que todo jogador deveria ter, mesmo que não tivesse a condição financeira do Cristiano, mas poderia ter alguém que ajudasse ele fisicamente, tomasse todo esse cuidado. Eu gosto demais da disciplina como atleta do Cristiano Ronaldo. Ele parece um atleta até olímpico, assim, completo. Impulsão, chute, força, elasticidade. Com 41 anos, ele é uma máquina. É o robozão, como fala. A gente vê tantos sacrifícios que os atletas olímpicos fazem, né? Seja da ginástica, etc. Ficam, às vezes houve relatos, né? Naquelas alturas de 4 em 4 anos, quando há Jogos Olímpicos, a gente ouve os relatos do que eles se cuidaram, do que eles tiveram que abdicar, etc. E o jogador de futebol acha que não, acha que é de uma maneira geral, né? Acha que não, que é uma superstar, acha que é como ter uma vida idêntica à de ator de cinema, etc., que é mais para ir a festas e outros eventos que tais. Estou-me a referir principalmente a jogadores do género Neymar, não a jogadores do género Cristiano Ronaldo, que acha que tem essa consciência de que um atleta de futebol é um atleta acima de tudo, não é uma estrela. Né? É uma estrela em decorrência do que faz como atleta. E por isso faz muitos sacrifícios e coloca em primeiro lugar, não só ele, o Messi, tantos outros. E felizmente há cada vez mais jogadores com esse profissionalismo e também graças ao Cristiano Ronaldo, que é o exemplo de muitos, e que entendem que jogador de futebol, ainda por cima, eu nem vou falar que são talvez os mais bem pagos de todos os atletas do mundo, mas além de ser os mais bem pagos, são os mais vistos, os mais requisitados, têm uma obrigação ainda maior do que os atletas olímpicos, seja da natação, seja da ginástica, seja do atletismo, de estarem em forma e de buscarem ao máximo estar a 100%.
O Cristiano Ronaldo tem esse entendimento e a prova está aí que com 41 anos a gente está falando dele para mais uma Copa, provavelmente sendo um dos protagonistas de Portugal, porque é inevitável, sendo ele o centroavante, sendo ele o capitão, etc., que ele seja um dos protagonistas, embora obviamente já não tenha o protagonismo que tinha antes. Já ninguém espera do Cristiano Ronaldo que ele decida os jogos sozinho, pode decidir ali num lance, ali num gol, porque a posição dele aí só briga, né? O camisa 9 muitas vezes decide só num toque, mas Portugal já não está tão dependente do Cristiano Ronaldo, tem outros jogadores de meio campo, etc., como o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva ou o Vitinha, só para dizer três, há muitos mais que serão até mais determinantes do que ele, mas ele ainda é o Cristiano Ronaldo, né? O Gonçalo Inácio machucou ontem, no dia que gravamos aqui de manhã, portanto, machucou ontem à noite, ainda é um pouquinho cedo para saber qual é que é o problema, mas impediu de continuar em campo, saiu aos 11 minutos, mas em princípio não é nada grave, assim, do ponto de vista da Copa, como você já referiu. Em relação ao Cancelo, há mais dúvidas, e o Cancelo é um jogador importante, né? Porque é um jogador que joga a lateral direito, joga a lateral esquerdo, joga a interior, enfim, é um jogador muito importante na cabeça, né? Que está com dores aí, as dores de cabeça do Martínez, mas na cabeça do Martínez ele é muito importante porque ele é um jogador que além de lateral é interior, é um cara que pode fazer diferença, porque é um jogador muito técnico, né? É Muito um coringa, né? habilidoso. Exatamente. Então, se não for, é realmente um problema. Mas ainda há tempo, né? Estamos em abril, Portugal, a Copa só começa lá meados de junho, talvez ainda dê tempo. E Portugal, embora tenha uma geração excelente, né? Das melhores do mundo, né? É apontada como uma das melhores seleções do mundo, não é como o Brasil, que tem, até pela dimensão demográfica do Brasil, não tem tantas alternativas assim, né? Então, se o Cancelo não for, apesar de Portugal ter uma ótima seleção nesse momento, uma ótima geração, é um pouquinho mais difícil sempre uma substituição do que no caso brasileiro, né? Exatamente, João. Vamos falar então mais de Portugal, mas não da seleção, mas do futebol de clubes de Portugal. E aí eu coloquei aqui, mas passo a pergunta para você. É melhor falar do Braga do que do Sport, do Porto, do Benfica. Embora o Porto, claro, tem tudo para ser o campeão português, mas também tropeçou aí diante do Sporting. A gente não vê aquele timaço português que arrebenta, e aí acaba dando um orgulho do pessoal do Braga, que está aí vivíssimo na, na Liga Europa, passando justamente por cima do Betis. Do E foi Betis, muito interessante conquistar a vaga na Espanha e não em casa, né? E depois de perder 2-0, né? E tinha. Estava a perder 2-0, tinha empatado em casa, o que era ruim. Eu até acho que na semana passada falei que daí entender que o Braga, em princípio, seria eliminado e tal, e o Porto teria mais chances. Mas a verdade é que o Braga surpreendeu todo mundo, incluindo a mim, e muito bem, né? E passou pelo Betis, que é um time de meio da tabela de Espanha, até acima do meio da tabela, penso eu, não, com um orçamento maior, etc. Foi uma conquista extraordinária. E agora está entre os quatro últimos, né, da Liga Europa, juntamente com dois times de Premier League, um deles o Nottingham Forest, que eliminou o Porto, e o Aston Villa, que é o quarto classificado do campeonato inglês, e vai jogar com o Freiburg, time alemão, muito difícil. É evidente que o favoritismo vai sempre para os times desses campeonatos mais importantes, mas o Braga tem uma palavra a dizer porque não chegar à final pela segunda vez. Seria a segunda vez que chegava a uma final da Liga Europa, sendo que na outra, em 2010, 2011, curiosamente, o adversário foi outro clube português, foi uma final totalmente portuguesa, frente ao Porto, treinado na época pelo atual presidente do clube, o André Vilas-Boas. E deu Porto, não é como era mais ou menos esperado, deu Porto, mas o Braga conseguiu ficar em segundo lugar numa competição europeia, o que é absolutamente extraordinário. Será que já é a quarta força do futebol português? Sem dúvida, no momento, sem dúvida. Só que basta ver que já fiz aqui uma pesquisa desde 74, desde 75, 76, que está na primeira divisão, ou seja, em 74, 75 estava na segunda, subiu e desde então nunca mais desceu, já há quase 50 anos sem cair à segunda divisão. Mas isso aí não é o único caso, há outros clubes mais ou menos da mesma força em Portugal que também não caíram, são habituais na primeira divisão.
A questão é que desde meados dos anos 2000, a primeira década deste século, praticamente sempre ficou entre os 4 primeiros lugares, né? Uma época ou outra que correu um pouquinho pior, ficou em nono ou sétimo, etc., mas fica sempre entre os 4 primeiros e, inclusive, ficou 3 vezes em terceiro e uma vez, em 2009 e 2010, em segundo, ou seja, metendo-se entre os 3 grandes que ocupam normalmente as 3 primeiras posições. Além disso, ganhou 3 taças da Liga, 2 taças de Portugal, a final da Liga Europa que eu falei, agora uma semifinal, ou seja, sem dúvida que é a quarta força desde há... É a quarta força do século XXI do futebol português, vamos dizer assim. Só que, entretanto, o futebol português costuma mudar essa quarta força com alguma frequência, né? Um pouquinho antes do Braga falava-se do Boa Vista porque foi campeão português em 2001, também ganhou algumas taças, também ganhou, ficou algumas vezes em segundo, em terceiro, também brilhou na Europa e, portanto, era por méritos próprios a quarta força. Perdeu-a, tanto que agora está em grave crise. E antes do Boa Vista falava-se do Belenenses, né? Até os anos 50, 60 seria impossível considerar-se uma quarta força além do Belenenses, porque era um time que normalmente lutava pelo título, quando não ganhava o título ficava em terceiro, quarto lugar. Aliás, até os anos 50 se falava sempre dos 4 grandes, né? Aí depois o Belenenses perdeu um pouquinho esse comboio, esse trem, como se diz aqui no Brasil, e ficou como quarta força, mas até a virada do século, o Belenenses era considerado o quarto grande, e o Boa Vista roubou um pouco esse protagonismo, e agora o Braga roubou de vez. Pelo meio, há uma equipe que nunca teve um protagonismo tão grande e tão duradouro como esses, mas que também pode eventualmente se achar quarto grande, que é o Vitória de Guimarães. Também está sempre na primeira divisão, teve ali uma queda, uma crisezinha agora há uns 10, 12 anos e caiu, mas está sempre na primeira divisão e sempre também a lutar pelos lugares de cima. Venceu a Taça da Liga deste ano, em cima do Braga, curiosamente, que é o seu maior rival, porque para quem não conhece bem Portugal, Braga e Guimarães são muito pertinho, 2 cidades ali do Minho, da região Minho, e portanto são muito rivais. E o Guimarães tem uma torcida muito forte, talvez até tenha uma torcida mais... É isso que eu ia perguntar, a maior torcida do Guimarães, não? Em quantidade. Talvez seja porque já há uma tradição em Guimarães, quem é de Guimarães torce pelo Vitória de Guimarães, pelo Vitória, que eles não dizem pelo Guimarães, eles dizem pelo Vitória, e nada mais, né? Enquanto que em Braga, eu acho que só agora as novas gerações é que está a acontecer isso, porque antigamente Braga era considerado um feudo do benfiquismo ali no norte, o Benfica ia lá jogar e a torcida do Benfica era muito superior à do Braga, o próprio Porto, que é relativamente perto, também muita juventude ali do norte, acabou por torcer pelo Porto. O Sporting tem um pouquinho menos força nessa região, mas também tem muita gente que eu conheço, inclusive, que é sportinguista e braguista em simultâneo e tal, e só vê Braga Sporting, prefere torcer pelo Sporting. Só que a tendência é que as novas gerações, garotada de 20 anos para baixo, nasce em Braga, vê o Braga ali sempre a lutar pelo quarto lugar e pensa, o que é que eu vou estar a torcer por um dos grandes? Vou torcer pelo clube da minha cidade. E isso é uma coisa que em Guimarães já acontece há mais gerações. E, portanto, a torcida do Vitória de Guimarães acaba por ser... Eu não sei se é mais numerosa, porque em Portugal acontece muito isso. É o primeiro clube dele ou é o segundo clube dele, né? E eu acho que como primeiro clube, o Guimarães talvez seja mais numeroso. Só que o Braga acaba por ter muita gente ali na região também, que vê o Braga como segundo clube há muito tempo. Mas eu acho que é por aí. Mas nesse momento, com a licença dos torcedores do Vitória, eu acho que o Braga é, sem dúvida, pelos resultados, né, pelos resultados em campo, por tudo que tem conseguido, é a quarta força do futebol português, sem margem para dúvidas, né? Os resultados que eu já falei há pouco estão aí que o indicam, principalmente esse agora, né? É o único clube português vivo nas competições internacionais, é absolutamente extraordinário, tendo em conta que é um orçamento forte, muito mais forte que os outros, que o pelotão de trás, mas muito abaixo de Benfica, Porto e Sporting. É evidente que o Sporting também fez uma campanha europeia muito boa, que chegou nas quartas de final da Champions League só com grandes tubarões ali europeus, perdeu com o Arsenal, eu diria que por detalhe, mas o Braga é o grande herói europeu de Portugal. E é a sorte ter pego o Freiburg, porque daí os ingleses lá mais fortes se enfrentam. O Freiburg que eliminou o Celta de Vigo por 3-1, a questão do Braga, né, que a gente está falando aí, mas é uma equipe que está na 8ª, 7ª colocação do campeonato alemão, e tem um jogador que
que não deu certo no Benfica, que é o Best, aquele alemão, tá no Freiburg, mas no Benfica não foi tudo isso. Mas é interessante que no Brasil essa questão de segundo time, né? Tem muito assim Nordeste, Norte, Nordeste, clubes cariocas, alguns paulistas também. Interior do Paraná tem muito também pela proximidade, torcedores das equipes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, próprio São Paulo, mas mais Palmeiras e Corinthians, pelo que sei. Me corrijam aí se eu estiver errado. E tem também Santa Catarina, tem muito, dependendo da região, um pouco mais ao norte ali, perto de Joinville, um pouco paulista, corintianos, mas muito mais carioca, Florianópolis e região, assim, por muito tempo, sendo o primeiro time o carioca ou o segundo da sua cidade. Mas isso foi se invertendo, porque o campeonato com televisionamento e valorizando o futebol da nossa terra, teve campanhas assim, a própria Chapecoense pelo que fez, com tudo aquilo, até o acidente aéreo que causou um impacto e uma comoção até de outras regiões, teria um carinho especial pela Chapecoense, mas por muitos anos, torcedor de Chapecó, sendo torcedor da dupla Grenal, mas hoje não é mais tanto assim. A nova geração é mais chapecoense do que seus pais, muitos moradores gaúchos, pais, avós, que foram do Rio Grande do Sul para Chapecó. Então tem essa ligação, mas claro que sempre que joga lá, estádio cheio, como essa semana se viu o Internacional jogando em Florianópolis e tem muitos torcedores pela proximidade também, região de Criciúma, o sul do estado, e aí é também um pouco do parte do Paraná e o Rio Grande do Sul como um todo, tendo essa questão do segundo time, né? É legal que a identidade da cidade seja preservada, até porque não é nenhuma zebra. Algumas equipes, quando têm essa identidade local e conseguem conquistar resultados importantes no cenário nacional, mas o Braga pode ser a zebra da Liga Europa. E só que em Portugal não é bem deu zebra, né? Se o Braga ganhar de passar e ganhar de uma equipe da Inglaterra, deu zebra. A tendência é que as equipes da Inglaterra cheguem, ele não é favorito, mas já que está na briga, que seja a zebra com as cores vermelho e branco, não a zebra do Vitória de Guimarães, que é meio rival ali. Em Portugal essa expressão a mais comum é dizer houve taça, né? Precisamente por causa da Taça de Portugal, que sempre foi uma competição muito onde aconteciam muitas surpresas, como sempre foi, ao contrário daqui do Brasil, jogo de ida só. Agora, desde há uns anos em Portugal, a semifinal é ida e volta, né? Mas ao longo da história sempre foi só jogo de ida. Acontecia, 90 minutos, acontecia muita surpresa, né? Nem sempre a final era Benfica-Porto, Porto-Sporting, Benfica-Sporting. Né? Havia bastante surpresas e por isso costuma-se dizer houve taça, né? Quando algum time pequeno ganhava de um time grande, de houve taça, e então virou o Deus Zebra, e o houve taça acabou por ser equivalente, né? A zebra, segundo sei, era um animal que nem sequer entrava no jogo do bicho, então se desse zebra seria realmente uma surpresa muito grande, e é a origem da expressão aqui no Brasil. Lá em Portugal é uma origem que vem mesmo do futebol, né? Houve taça é quando a gente, por exemplo, há alguma surpresa, ou até uma pessoa, se você tiver, por exemplo, eu já digo às minhas filhas, né, se elas estiverem na piscina e não se secarem direito, não sei o quê, podem ficar com gripe, né? Então diga, é melhor secar direito, senão pode haver taça, né? A expressão saiu do futebol e entrou em Até todo para isso, é. eu Então, pensei que era mais em relação ao futebol. É como se parecido, fosse, então, porque, sei lá, o cara vai. Pô, vai viajar e fura os 4 pneus, sei lá. Deu zebra. Nossa, que houve zebra. taça, Não tem nada a ver taça. com futebol. Houve taça, serve para isso também. Para isso é mais usado pelo pessoal do futebol, né? Gente que gosta muito de futebol, etc. Ah, Né? como a Mas, zebra também, um pouco. muitas vezes acontece isso. Houve um problema qualquer, o computador não funcionou, houve taça. Entendeu? Sim. Virou uma expressão para isso também.
E no Brasil teve uma personagem caricata, era uma zebrinha, assim, um recorte quase de quadrinho. Era uma cartolina com uma boquinha, assim, e ela era uma zebrinha no Fantástico. Nos gols Fantásticos hoje tem os cavalinhos, sempre vai se reinventando, né? Tinha a zebrinha e tinha uma locutora que fazia a voz dela bem fininha, assim, né? Olha eu aí de novo, zebra! Era muito engraçado, porque quando tinha, sei lá, o time grande perdia para um pequeno, vinha ela, e ela tinha uma sobrancelha maquiadinha, uma boca vermelha de batom, assim. Ela era bem caricata, querida, zebrinha. As crianças chamavam atenção, era uma maneira criativa de falar de resultados ruins, e ela ficou marcada na história, principalmente na época que o Vanucci, aquele apresentador já falecido, fazia esse quadro do Fantástico, dos gols do Fantástico, que até hoje é uma série muito importante do domingo, que o pessoal vê, e sempre foi uma crônica bem humorada, não é aquele gol só dizer fulano entrou, 32 minutos fez o gol, é uma maneira de contar para a família brasileira, até porque tem que ser uma linguagem mais atrativa para quem até não é muito chegado no futebol e acabe gostando de outras formas e veja aquilo com uma criatividade, que o Tadeu Schmidt também trouxe tanta coisa, tinha o furão, o bicho aquele, que quando fura, né? E aí era muito legal, é bacana essa criatividade toda, e a zebrinha brasileira entrou para a história no Fantástico como um personagem também, não só como uma expressão. Mas no nosso Zuquituga não tem zebra, não. A não ser que você não se inscreva no canal aqui, não acompanhe, não participe. Aí para nós é considerado zebra, né, João? Isso, é zebra. Daí houve taça. De vez em quando dá uma zebra na conexão, cai um pouco o sinal, é coisas de internet, faz parte. João, um abraço, até a próxima. A gente se encontra aqui na 17ª, essa foi a 16ª. Não se inscrevam, não se esqueçam, se inscrevam no canal. Um abraço a todos e até mais. Até a próxima. Valeu. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.